Num mundo onde poder é tudo, nascer fraco é quase uma sentença de morte. Mas e se um garoto sem habilidade nenhuma acabasse despertando o poder mais temido de todos? Prepare-se para mergulhar na história de King Talon, o estudante que virou vampiro e agora sobe de nível bebendo sangue. Já deixa o like, se inscreve e vem comigo, porque essa história vai sugar tua atenção até a última gota. Tudo começou como mais um dia normal, desses que a vida parece te testar. Tava rolando papo de prova, galera na rua comparando poder, nota, futuro, e eu ali, de canto, só ouvindo. Uma mina comentou que estudar ainda era importante, mesmo nesse mundo de habilidades. Outro cara riu, falou que quem não tem poder tá ferrado de qualquer jeito. E eu fiquei pensando, será que tão errado assim? Porque, na moral, nesse lugar aqui, ser fraco é tipo um crime. Foi aí que vi Rhylight. O cara é o tipo de aluno que todo mundo comenta, bonito, estiloso e já no nível 4. Cê é louco, o bicho é praticamente uma lenda na escola. As meninas suspiram, os caras invejam e eu só passo despercebido. A mina chamou ele pra jantar e ele topou na maior tranquilidade. Aí do nada um moleque aparece correndo, 2 brutamontes atrás gritando pra ele parar. Tá, pá! O pivete bate de frente com Rhylight e cai estirado no chão. A garota se assusta, tenta ajudar o moleque, mas os valentões chegam rasgando e começam a bater nele sem dó. O Rhylight, todo calmo, dá um passo, solta o poder dele e bum! Joga o cara pra longe como se fosse boneco de treino. Eu só observo, meio tonto com tudo aquilo, pensando, caraca, até pra salvar os outros ele parece um herói de comercial. Quando os agressores vazam, o moleque que apanhou fica ali no chão, zonzo. Esse moleque sou eu. É, o azarado da sala, o tal do Kim. E quer saber, eu já nem sentia mais raiva. Bullying virou rotina, tipo o café da manhã. Todo dia o mesmo script, eu apanho, eles riem e o mundo segue. Caminhei para casa arrastando os pés, cabeça baixa, pensando como a vida consegue ser filha da mãe com quem nasce fraco. Cheguei no meu quarto e encarei o único troféu que meus pais deixaram, um livro de poder. Eles morreram na guerra contra os Dalk e tudo o que sobrou deles foi aquilo. Eu tento abrir o livro desde moleque, mas ele simplesmente não responde. Já pensei até em jogar fora, mas é a última lembrança deles, então deixo ali, pegando poeira e esperança. De repente, ping, sinto o nariz sangrar. Ah, ótimo, pensei, até meu corpo me odeia. Limpei rápido, mas uma gota caiu bem no livro. E aí, mano, psh, vush, o troço começou a brilhar em vermelho, um brilho vivo, pulsando igual coração batendo. Fiquei congelado, o coração disparou. Que porra é essa? Foi tudo o que consegui pensar. Antes que eu piscasse, a energia me acertou em cheio, bum, direto na cabeça, como se eu tivesse plugado um USB divino sem antivírus. A tela do sistema piscou na minha frente, nova habilidade desbloqueada, vampiro. Nem deu tempo de entender. A cabeça começou a girar, o chão sumiu e pá, apaguei, caí que nem saco de areia. Acordei num pesadelo. Eu pequeno, cercado de crianças rindo, me chamando de órfão. Meus pais, mortos. No reflexo do espelho, um monstro. Eu, pá, pá, pá. Acordei suando frio, coração disparado. Mas antes que eu respirasse fundo, toque, 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 batidas na porta. Uma voz grita, abre logo, moleque, no 3 é o arrombo. Corri, abri e lá tava o sargento Griff, com a cara de quem come prego no café. Por que demorou, soldado? Ele rosna. Eu, meio grogue, dormi demais, senhor. Ele aponta pro jipe lá fora e fala que se eu não estiver pronto em 2 minutos, fico pra trás. E assim começou o dia em que minha vida virou um inferno com sede de sangue. Quando o sargento gritou, eu gelei na hora. Saí voado do quarto, lembrando que tinha dormido encarando aquele maldito livro. Quase tropecei nos meus próprios óculos que estavam no chão quebrados. Abaixei para pegar e, do nada, percebi uma parada bizarra. Eu tava enxergando perfeitamente sem eles. Tipo, sem miopia, sem nada. Cê é louco, o bagulho era real. Mas nem tive tempo de pensar. O Griff já berrava lá fora. Anda logo, moleque. Corri feito um doido, joguei umas coisas na mochila e saí me desculpando até pro vento. Tá. Chutei o chão até o ônibus, subi e lá tava o Rhylight, o reizinho da escola, sentado todo cheio de si. Falei educado se podia sentar do lado. O cara nem olhou pra mim. Tá ocupado, disse. Ocupado com o quê, mano? Ego inflado?
Suspirei e segui o baile. Olhei o busão todo e, claro, todos os lugares estavam cheios. Ia ficar de pé, mas aí uma mão acenou lá do fundão. Um moleque sorridente, todo de boa vibe, me chamou para sentar. "Sou o Walden", ele disse. Respondi meio tímido, "Kim Talon". Foi aí que o bagulho começou a ficar esquisito. Do nada, uma criaturinha voadora apareceu do meu lado, tipo um mascote de jogo, e um painel digital piscou na frente dos meus olhos. Eu travei. Olhei pro Walden e perguntei, "Tu tá vendo isso também, mano?" Ele só arregalou o olho e respondeu que não tava vendo nada. Aí sim bateu o medo. Antes que eu pirasse, o Walden tentou puxar assunto, perguntou qual era a minha habilidade. Tive que falar a verdade, nenhuma. O cara ficou tipo, "Quê?" E eu só confirmei. Pessoas como eu são raras. Nesse mundo, nascer sem poder é tipo nascer com um aviso de "não vai dar bom". O sargento lá na frente soltou outro grito, "POC!", socou a parede do busão e mandou todo mundo calar a boca. Ficou um silêncio pesado, só o barulho do motor. Foi quando olhei para o painel de novo. A criatura ainda estava ali, me encarando com aqueles olhos brilhantes, e o sistema flutuava diante de mim como se esperasse algo. Fiquei lembrando do livro, daquela energia vermelha entrando em mim. Será que o troço se fundiu comigo? O painel não dizia nada, só ficava piscando, igual uma notificação travada. De repente, o ônibus saiu de um túnel e, vrum, o sol invadiu o lugar. A luz bateu em mim e, mano, eu quase caí duro. Minhas pernas ficaram moles, a visão girou e senti meu corpo fraquejar na hora. O painel piscou. Aviso, exposição solar direta, atributos 50%. Quase gritei, meu corpo parecia derreter. Sem pensar duas vezes, puxei a cortina com força, tapando o sol igual um vampiro fugindo da cruz. Meu coração batia rápido e eu só pensava, é isso, virei um bicho noturno. Fiquei quieto, tentando respirar, e depois de alguns segundos o painel apareceu de novo. Saúde recuperando, exposição solar encerrada. Deixei escapar um suspiro. Finalmente. O Walden me olhou todo assustado e soltou, "Mano, você tá branco igual papel, tá de boa?" Entregou uma garrafa d'água pra mim e eu peguei, tentando disfarçar o pânico. "É só sono, velho, noite mal dormida", falei, tomando um gole. Aí veio o BUM! O painel brilhou de novo com uma mensagem nova. "Missão diária, beba 2 litros de água, progresso iniciado." Eu travei. "Você tá de brincadeira comigo?", pensei. A água engasgou e... cuspi tudo pra frente, molhando o coitado sentado à minha frente. O cara gritou alto, achando que tinha começado a chover dentro do ônibus. O sargento surtou na frente. "Que bagunça é essa?" O estudante molhado me apontou, tipo advogado no tribunal, mas eu fingi total inocência olhando pro encosto da poltrona, fingindo que nem sabia o que era uma garrafa. Enquanto isso, o painel flutuava calmo, quase debochado. E foi ali que me caiu a ficha. Meus poderes não eram normais. A galera lia um livro e ganhava um poder, simples. Eu, não. O meu vinha com menu, missão, pop-up e até tutorial. Parecia menos um dom e mais um jogo bugado, um RPG da vida real. Só que com um detalhe, o jogador sou eu. A real é que aquele painel começou a me deixar paranoico. Quanto mais eu olhava para ele, mais eu sentia que minha vida tinha virado um jogo bugado. Tinha missão, menu, notificação. Parecia que eu tava preso num RPG com patch mal instalado. Tipo, atualização 1.2. Parabéns, agora você é um vampiro. Beleza, né? Só que sem manual de instrução, mano. Olhei pro lado para perguntar pro Walden o que ele achava disso tudo. E o maluco tava dormindo, roncando alto, de boca aberta, igual tiozão depois do churrasco. Olhei em volta e percebi que todo mundo tava apagado. Parecia que tinham distribuído sonífero com o lanche. Fiquei coçando a cabeça, tipo, caraca, eu perdi o aviso da soneca coletiva. Foi aí que um cheiro esquisito subiu no ar. Mistura de meia podre e produto de limpeza. Juro, parecia que alguém tinha explodido uma academia dentro do busão. Respirei e já senti o enjoo. Na hora, o painel piscou. Alerta, gás contaminado detectado no ambiente. Que? Pensei. Nem tive tempo de reagir.
Tum, tum, tum. Um soldado surgiu no corredor, andando como se fosse dono do lugar. Quando me viu acordado, nem pensou 2 vezes. Puxou um pano encharcado de algum líquido fedido e pá! Socou o pano na minha cara, me segurando firme. Tentei empurrar, chutei, bati o braço, mas o sistema apareceu de novo, friamente dizendo: efeito do gás, sonolência intensa. Mano, parecia até que o painel tava narrando minha derrota. Meus olhos pesaram, a mente embaralhou e... BAM! Tudo ficou preto. Quando abri os olhos de novo, parecia outro mundo. O chão já não balançava, o ar era limpo e o teto. Chique demais para ser ônibus. Plim! Luzes brancas, paredes polidas, um salão gigante. Do meu lado, o Odin estava rindo, todo relaxado, como se tivesse acordado de um spa. Bom dia, dorminhoco, ele brincou. Olhei em volta e percebi que não era só a gente. Tinha mais 4 estudantes ali. 2 minas, Aileen e Layla, e um cara chamado Peter. Tava todo mundo confuso, tentando entender o rolê. Antes que alguém falasse algo, crack! As portas se abriram com um barulho de filme. Entraram 2 adultos, um homem e uma mulher. A mulher, Jane, era o tipo que passa confiança e medo ao mesmo tempo, postura reta, roupa impecável e aquele olhar de professora que te reprova só com o olhar. O homem parecia o assistente dela, sério e metódico. Ela mandou a real com voz calma, mas firme. Fiquem tranquilos, isso é só um teste de nível inicial antes da academia. O cara do lado completou, fiquem parados até serem chamados. Primeiro nome, Peter Chuck. O coitado levantou todo travado, suando frio. Jane perguntou, qual é sua habilidade? Ele abaixou a cabeça e respondeu, eu ainda não tenho nenhuma. O silêncio que se formou dava para cortar com uma faca. A galera olhou para ele como se tivesse confessado um crime. Eu respirei fundo, bem-vindo ao clube, parceiro. A mulher sorriu leve e disse para ele não se preocupar. O homem abriu um livro brilhante, todo cheio de energia azul, e ela explicou que ele poderia ganhar um poder lendo aquilo. Peter pegou o livro tremendo, perguntou se era de graça, e, para surpresa de todo mundo, ela disse que sim. Quando ele aceitou, uma pulseira digital surgiu no pulso dele, toda moderna, estilo ficção científica. Logo em seguida, pim, 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 pulseiras apareceram em todos nós. Olhei para minha e juro, parecia brinde de caixa de cereal militar. Layla percebeu minha cara e riu, dizendo, normal, relaxa, isso guarda seus dados e mostra seu nível. Eu só pensei, show, agora até o governo pode me rastrear. Aí chegou minha vez, Jane chamou, Kim Talon. Levantei devagar, tentando parecer confiante. Ela perguntou se eu tinha alguma habilidade. Respondi, nenhuma, senhora. Ela manteve a calma e mandou o homem ativar o livro para mim. O brilho azul subiu, vrum, e eu peguei o livro, só que, plim, o painel do sistema piscou na minha frente. Erro, você não pode aprender esta habilidade. Na hora eu travei, fiquei ali parado processando. Mas logo pensei, se o sistema tá bloqueando o livro, é porque eu já tenho um poder. E foi aí que outra janela apareceu, missão secundária desbloqueada. Ah, pronto, agora o jogo começou de vez. O painel apareceu de novo com uma notificação nova. Trocar livro por 10 XP? Na moral, até pensei em aceitar. 10 XP é 10 XP, né? Mas aí imaginei o tanto de pergunta que isso ia gerar, mais furo que novela mexicana. Respirei fundo e deixei o livro na mão. Só que antes da Jane chamar o próximo, abri a boca e falei, não quero o livro. Pá, silêncio total. A sala travou igual disco riscado. Todo mundo me encarou tipo eu tivesse chutado o papa. Jane continuou serena, aquela calma que dá medo. Tem certeza? Perguntou, olhando nos meus olhos. Eu balancei a cabeça, firme. Tenho, posso me virar sozinho. Ela trocou um olhar com o assistente, pegou o comunicador e começou a falar com alguém. Eu fiquei ali parado, ouvindo só fragmentos da conversa. Do outro lado, uma voz perguntou se eu era da facção do sangue puro. Jane negou, disse que nos meus registros não tinha nada especial, nem poder, nem armadura bestial, nem nada que valesse print. O superior respondeu na maior frieza. Testa o potencial dele mesmo assim. Se for comum, o mundo ensina o resto. A mulher desligou, virou para mim e mandou. Beleza, Talon. Já que largou o livro, vamos pro teste. Direto, sem aquecimento, sem desculpa.
Vrum! Portas se abriram e a gente saiu pro pátio. O sol batia forte e eu já sentia meu corpo pedindo arrego. Jane apontou 3 robôs na arena e disse, derrube eles. Eu olhei pra frente e pensei, tô lascado. Corri, tropecei e tentei socar, pá. Parecia que eu tava batendo com um macarrão molhado. Os robôs nem se mexiam direito. Jane só observava, com aquela cara de, é sério isso? Mas, sei lá como, consegui acertar uns golpes tortos. Bum! Tá! E os 3 caíram. Fiquei de pé arfando, quase vomitando o pulmão. Jane anotou alguma coisa, olhou pra mim e disse, usuário nível 1. Olhei pra pulseira e lá estava, nível 1 iniciante. Senti vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Era o oficial, o vampiro mais fraco do mundo. Saí andando devagar pra sombra porque o sol estava derretendo minhas estatísticas. Maldito modo noturno biológico. A Jane chamou a próxima, Layla. O Oden me deu uma garrafinha d'água e falou, relaxa, mano, tu tem 2 anos pra subir de nível. Agradeci e bebi como se tivesse passado 1 mês no deserto. Enquanto isso, Layla entrou no teste. Jane perguntou a habilidade dela. Poder psíquico, respondeu. O Oden levantou as sobrancelhas. Achei que tu fosse sangue puro, disse, curioso. Eu, lógico, perguntei, e o que é isso aí de sangue puro, afinal? Ele explicou que o grupo do sangue puro é tipo uma gangue de humanos raiz, odeiam poderes, acham que o mundo surtou com essa parada de habilidade mágica. Eles preferem corpo, treino e força bruta, usando armas chamadas armaduras bestiais para tretar com a raça Dalk. Para eles, poder de verdade é o que vem do próprio corpo, disse o Oden, todo filosófico. Olhei para Layla e reparei, arco, flecha, armadura leve, fazia sentido. Talvez fosse por isso que o Oden achou que ela era sangue puro. No fim, Jane anunciou o resultado, nível 2. Layla bufou, dizendo que na escola era nível 3. Jane só respondeu calma, explicando que uma das pontuações dela foi com força física e não poder mágica. A mina ficou meio pistola, mas disfarçou. Aí Jane chamou a próxima, Aileen. Antes dela ir, o Oden brincou. Boa sorte, princesa, você é a última. Mas ela virou com o olhar de quem mata com palavras e soltou. Guarda essa mão antes que eu arranque fora. O busão inteiro imaginário na minha cabeça riu. E foi aí que percebi, se esse era só o começo, eu tava ferrado. A mina nem pensou 2 vezes. Crack! Congelou a mão do Oden no ato. Da próxima vez, pode não ser só a palma gelada. Ela falou, gelada igual o poder dela. O bicho recuou na hora, balançando a mão e soprando frio, tipo quem toca no freezer sem luva. Eu só pensei, essa aí não brinca em serviço. A Aileen foi pra área de teste e, mano, destruiu os robôs em questão de segundos. Jane arregalou os olhos, de verdade, nem tentou disfarçar. A mulher ficou impressionada. Quando a Aileen terminou, a voz da Jane saiu até mais alta que o normal. Usuária nível 5. Fiquei ali boquiaberto. Eu e o Peter parecendo 2 figurantes vendo um unicórnio fazer parkour. Nível 5, mano. A mina parecia um tanque de guerra com cabelo bonito. Depois foi a vez do Oden. Ele se levantou, estalou os dedos e mandou um "agora é minha hora de brilhar". Eu pensei, lá vem cena de anime. Dito feito, bum, bam, pau, o cara detonou os robôs num piscar de olhos. Jane quase sorriu. 2 usuários nível 5 entre 5 alunos. Que sorte, ela disse animada. O Oden, lógico, veio se achando, andou até mim com aquele sorrisinho de quem acha que é protagonista. Eu perguntei de leve, então, você copia poderes só de encostar nas pessoas, né? O sorriso dele travou. O cara bugou. Como? Como você sabe disso? Ele perguntou. Respondi com calma. Mano, foi fácil. Quando tu me cumprimentou, ficou perdido. Tipo, ué, não copiou nada? Aí depois, quando a Aileen usou o gelo, tu ficou com a mesma cara de quem viu o fantasma. Juntei 2 mais 2. Ele ficou chocado, depois começou a rir. Cê tem uma mente afiada, mano. Observação nível ninja. Eu só sorri, mas por dentro fiquei pensando, por que ele não conseguiu copiar nada de mim? Será que meu poder é tão bizarro que o sistema trava? Ou será que eu ainda nem descobri o que tem dentro de mim? Aí a Aileen apareceu do nada, fria como sempre. Perguntou pro Oden se ele era um usuário nativo, desses que nascem com o poder, tipo fonte original das habilidades que a galera copia pros livros. O Oden só sorriu e respondeu, adivinha, se acertar, ganha prêmio. Ela bufou e saiu andando igual rainha entediada. Eu juro que vi o ego dele murchar na hora.
Jane voltou chamando todo mundo e apontou pro elevador chique que parecia coisa de nave espacial. Teste encerrado, hora de ir para a academia militar. Entramos e quando as portas fecharam, a cabine subiu suave. Quando as portas abriram, eu perdi o fôlego. O lugar era gigante, tipo Hogwarts com Wi-Fi e armamento pesado. Vários estudantes espalhados, todos com aura de quem sabe o que tá fazendo. Eu olhei pra mim e pro Peter, 2 nível 1, no meio de uma multidão de monstros. A galera nível 4 e 5 andava junto, rindo, falando alto. Raylight e Aileen estavam entre eles, brilhando igual celebridade. Eu e o Peter, invisíveis. Ninguém olhava, ninguém falava. NPC total. Foi quando o professor Del apareceu. O cara tinha voz de trovão e postura de tanque. "Silêncio!" ele gritou, e a multidão obedeceu na hora. "Homens de um lado, mulheres do outro", ordenou. Em segundos, todo mundo se alinhou. O homem parecia um clone militar do Griff, só que mais bravo. Dale explicou o esquema dos dormitórios e mandou cada um pegar uma bolinha numerada. O Peter foi primeiro. Pegou a número 23 e já deu para ver o desespero no rosto. Outro aluno, um cara metido com cara de quem cheira poder, ouviu o número e arregalou o olho. 23? Cê é o nível 1, né? O tom foi puro veneno. O sujeito veio andando devagar, trocando ideia falsa de simpático e perguntou qual era o meu número. Eu, inocente, respondi, 12. O cara riu, fingindo amizade e, zup, trocou as bolinhas rapidinho, tipo mágico de feira. Antes que eu piscasse, ele saiu correndo com a minha bolinha 12 e deixou o Peter com a 23. Peter quase chorou. "Ninguém quer dividir quarto com nível 1, mano", ele murmurou desabando. E eu só fiquei ali, segurando o número trocado, pensando, bem-vindo à nova vida, Kim. Um vampiro fraco num mundo de monstros. Peter estava quase chorando, então botei a mão no ombro dele e falei, relaxa, mano, tamo junto nessa, 2 nível 1 no mesmo quarto e uma longa estrada para subir de nível. Vai dar bom. Ele respirou fundo e sorriu meio sem jeito, já combinando comigo quem ia pegar a cama de cima. Foi aí que o Walden apareceu todo alegre, girando uma bolinha na mão e gritando, adivinha? Tirei o número 23, e vocês? O Peter piscou e respondeu todo animado, a gente também. O Walden abriu um sorrisão e pá, puxou a gente para os braços dele. A sorte de vocês é absurda, cabras da sorte, 3 monstros num quarto só. Eu ri, porque se tinha monstro ali, era só ele mesmo. Enquanto isso, ouvi 2 alunos cochichando do outro lado do campo. Um dizia que alguém roubou o número do dormitório dele. O outro falou para ir atrás que ia ajudar a recuperar. Até descobri que o ladrão era um usuário nível 5. Aí o silêncio bateu. Só que, no fim, o culpado era o próprio Walden, que tinha trocado os números de propósito só pra ficar com a gente. Esses caras metidos não têm graça, prefiro os realistas, ele disse rindo, e a gente escapou do barraco de boa. Chegando no dormitório, clac, a porta abriu e eu vi o sol entrando bonito pela janela. Bonito e perigoso pra mim, né? Joguei minhas coisas num canto e o Walden perguntou se a gente queria dar um rolê. Peter levantou o livro novo e falou que ia estudar. Quero entender esse poder antes de usar. O Walden revirou os olhos e olhou pra mim. E tu, Talon, bora sair? Pensei rápido. Bora. Quero conhecer a biblioteca. Ele riu. Biblioteca? Que tipo de vampiro vai pra biblioteca? Dei de ombros. O tipo que ainda não sabe o que é. A real é que eu precisava de respostas. Nada fazia sentido. Meu corpo, o sistema, a fraqueza pro sol. Talvez algum livro me explicasse o que eu estava virando. Quando chegamos lá, uau! O lugar era enorme, cheio de gente e com um silêncio esquisito. Todo mundo mexia a boca, mas não saía som. Era tipo filme mudo com figurante real. O Walden riu e apontou para um aparelhinho redondo. Você estudou em escola pública, né? Isso é silenciador de conversa. Só encostar e puf, cria um campo sem som. Pode fofocar à vontade. Ele tocou e, pff, a bolha formou em volta da gente. Fiquei de boca aberta. Caraca, primeira vez que vejo isso. Sentei, comecei a empilhar livros, tipo uma muralha falsa. O Walden riu. Você tá pesquisando ou montando barricada? Respondi sério. Não peguei o livro da academia. Quero ver que tipo de poderes existem por aí. Vai que acham que combine comigo. Ele gargalhou. Mano, tu parece um sangue puro que se perdeu da galera chique. Fiquei curioso. Sangue puro? Ele explicou.
Grupo que odeia poderes mágicos, acredita que o verdadeiro poder vem do corpo e da força. Treino, disciplina, armaduras bestiais, essas paradas. Ah, e antes que eu esqueça, quem pega livro do exército assina contrato, vira cachorrinho militar. Faz o que manda, rola no chão e se pedir até late. Fiquei mudo. Pá, parecia que ele tinha acertado uma pedra no meu peito. Pensei no Peter, todo feliz com o livro novo, sem ideia da coleira que vinha junto. Tentei mudar o foco e perguntei: tu já ouviu falar de alguém que fica mais fraco com luz do sol? Ele arregalou os olhos. Quê? Isso é coisa de vampiro de filme, mano, não de humano. Ri sem graça, fingindo que era piada. É, teórico, mas no fundo eu sabia que era real. Fiquei horas folheando livro atrás de livro. Nenhum falava de fraqueza solar, nenhum mencionava sede, transformação ou vampiros. Era como se o que eu tivesse virando nem existisse. Quando percebi, a biblioteca já estava quase vazia. Fechei o último livro, encostei na cadeira e pensei: se o sol é meu inimigo, talvez a noite seja o único lugar onde eu realmente existo. O andar de cima da biblioteca parecia me chamar. Subi devagar, com o Walden desmaiado lá embaixo, roncando igual panda cansado. Comecei a folhear livro atrás de livro, mas era tudo história de fantasia, dragão que reencarna como humano, elfo que vira guerreiro. Legal pra ler, inútil pra minha situação. Fechei o último suspirando e vi que já estava quase na hora do jantar. Pensei em ir embora, mas resolvi folhear só mais um sobre vampiros. As páginas falavam de categorias, poderes com espada, hipnose, resistência, essas paradas todas. E aí veio o pá, mental, a parte do sol. Vampiros ficavam fracos com luz do sol, igual eu. Antes que eu piscasse, plim, painel do sistema apareceu na minha frente. Compreensão aprimorada, mais 10 XP. Cê tá de sacanagem comigo? Pensei. Ganhei XP só por ler sobre vampiros? Comecei a juntar as peças. Será que meu poder é tipo vampiro disfarçado? Mas o sistema não dizia nada. Fiquei encarando o painel, tentando entender o que eu era, até ouvir um grunhido vindo lá de baixo. O Walden acordando, espreguiçando igual gato de apartamento. O cara olhou em volta e viu o lugar vazio, resmungando que eu devia ter fugido e deixado ele dormindo igual bicho de pelúcia esquecido. Continuei lá em cima, lendo tudo o que achava sobre sangue, sol, poderes e fraquezas. As páginas pareciam sussurrar segredos, e quanto mais eu lia, mais eu sentia o sistema reagindo, tipo observando cada pensamento meu. Até que, plim, de novo, missão opcional desbloqueada. Olhei fixo, era curta, objetivo, beber sangue humano. Mano, eu congelei. O quê? Pensei alto. Era sério isso? O painel parecia zombar da minha cara. Beber sangue humano? Tá de zoeira. Quer que eu vire o Drácula da academia agora? Eu fiquei travado. Se eu fizesse isso, significava machucar alguém. E se eu não fizesse, será que o sistema ia me ferrar? Fechei o livro e saí da biblioteca meio zonzo. A luz do sol do fim da tarde bateu no meu rosto, quente demais. Plim, atributos 50%. Soltei um gemido e desacelerei. Beleza, o sol me odeia oficialmente. Pensei na missão e ri sozinho. Maravilha, vampiro de meia tigela. Próximo passo, alergia a alho. Enquanto andava, o painel mostrava novas paradas. Eu ganhava XP por tarefas simples, tipo beber água, caminhar, até respirar parecia dar ponto. Mas a fraqueza pro sol era constante. Podia ser meio-dia ou pôr do sol, qualquer luz me drenava. Fiz umas contas rápidas e vi que levaria umas 3 semanas para subir pro nível 2. Devagar, mas possível. E, quem sabe, quando isso acontecer, alguma coisa dentro de mim finalmente desperte. Tava nesse pensamento quando ouvi uma voz à frente. Pedi desculpas. Abaixei o olhar e vi o Peter, apanhando. Um estudante batia nele sem parar. O Peter dizia que não esbarrou de propósito, tentando se explicar. O cara era nível 2, dava pra ver pela pulseira, e tava se achando o dono do mundo. A cada soco, o sangue fervia mais dentro de mim. A visão piscava, o corpo tremia, e eu percebi que o sistema dentro de mim começava a reagir, como se tivesse sentido o cheiro de sangue no ar. Eu já conheci o tipo, aquele cara que só é valente quando o alvo é mais fraco. A raiva subiu no peito, mas segurei. Uma ideia surgiu, daquelas que ou dá muito certo ou acaba em hospital. Caminhei devagar até eles e, quando cheguei perto bastante, fingi tropeçar. Pá! Esbarrei no sujeito, ele cambaleou e quase caiu. O cara virou furioso. Olha por onde anda, idiota! Mantive a calma, respirei fundo e falei tranquilo.
Foi mal, mano. Tenho um talento especial pra tropeçar em chão liso. Peter olhou pra mim com a cara de: cê tá maluco? O valentão se levantou, limpou a roupa e cuspiu as palavras. Af, esbarrando em lixo de novo. Me chamou de lixo só porque eu era nível 1. Estalou os dedos e disse: se não quer confusão, paga. Eu olhei pra ele e ri. Caramba, mal cheguei na escola e já achei o chefe de tutorial. Esperava encontrar um desses depois da primeira semana, não na festa de boas-vindas. Cruzei os braços e soltei. É doido ver cara que só é durão quando tá perto de quem não pode revidar. Aposto que chora quando o oponente é mais forte. Peter parecia em pânico, achando que eu tava cavando a própria cova. O cara veio andando devagar, aquele sorrisinho arrogante no rosto. E o que você vai fazer agora, lixo? Perguntou. Foi aí que, plim, o painel brilhou na minha frente. Habilidade inimiga detectada. Contra-ataque disponível. Modo de combate ativado. Meu coração disparou. Era a primeira vez que isso acontecia. Senti a adrenalina correndo nas veias, o corpo ficando leve, a visão mais nítida. Logo depois, outra notificação. Missão do sistema. Vença a sua primeira luta. Recompensa mais 50 XP. Beleza, então é assim que vai ser. Olhei pro cara e falei: vamos ver se é tudo isso. Peter ficou branco. O valentão riu e ativou a própria habilidade. Crack! As mãos dele viraram garras de tigre, os olhos brilharam e ele veio pra cima como um animal. Eu tentei desviar, swish, mas senti o corte no antebraço. O sangue escorreu quente e a dor veio com um clique mental. Algo dentro de mim ligou. Contra-ataque. Girei o corpo e pá! Mandei um soco no peito dele, forte o bastante para empurrar o sujeito uns metros para trás. O cara ficou surpreso, tentando se recompor. Deu pra ver nos olhos dele que não esperava força vinda de um nível 1. Esse moleque não é fraco, murmurou. Eu respirei fundo e percebi que meu corpo estava diferente. O modo de combate aumentava minha força e reflexo. Senti como se pudesse ver cada movimento em câmera lenta. Sorri e pensei: sem sol, todos os meus status sobem para 10, então tecnicamente eu também sou nível 2, só tô bugado. Ri sozinho. Um super-herói nerfado pelo sol. Que beleza! O cara rugiu e veio de novo. Swish! As garras cortaram meu ombro, o sangue respingou e ele gargalhou. Sem velocidade, hein? Agora entendi por que ainda é nível 1. Peter gritou meu nome achando que eu ia cair, mas o sistema piscou outra vez. Atenção, vitalidade em queda, sangramento ativo. Eu olhei para o horizonte, o sol estava sumindo. Agora é minha vez, pensei. Quando o último raio desapareceu, pum! Senti o poder voltar. Força, reflexo, tudo no máximo. O cara veio com o golpe final e eu segurei o braço dele no ar, travando o ataque. Os olhos dele se arregalaram. O que é isso? Sorri de canto. Modo noturno, parceiro. Bam! Enfiei um soco no estômago dele com tanta força que o som ecoou pelo pátio. O cara se dobrou no meio, tossindo e caiu de joelhos. O cara tentou recuar, mas eu já tava no ritmo. Pá, pá, pum. Acertei ele umas 3 vezes seguidas sem nem pensar. Cada soco fazia o chão tremer. Quando parei, o maluco tava quase apagando, respirando por um fio. O Peter ficou travado, de boca aberta, tipo quem acabou de ver um milagre ou um crime, talvez os dois. Olhei pra minha mão, o sangue pingando e comecei a rir baixo. Então é real, eu sou mesmo um vampiro. O painel brilhou na minha frente. Missão concluída. Mais 50 XP. Experiência 65/100. Recompensa extra desbloqueada. Nova habilidade. Vistoria, nível 1. Sorri. Era como abrir um pacote de salgadinho e dessa vez achar batata de verdade em vez de ar. Habilidade nova, bebê, pensei. O modo de combate desligou e a adrenalina baixou. Respirei fundo e ouvi Peter atrás de mim. Ele tá vivo? Perguntou, meio assustado. Balancei a cabeça. Tá sim, só dei um jeito pra ele não pensar em encostar em mim de novo. Peter me encarou nervoso. Mano, tu é louco? Ele era nível 2, eu achei que tu ia morrer. Eu nem respondi, tava mais interessado na tal habilidade nova, Vistoria. Será que mostra fraquezas? Toquei no painel. Plim! Um brilho cruzou a vista e de repente o sistema exibiu um monte de dados. Nome: Kyle Raça, humano, saúde, baixa, tipo sanguíneo, B, habilidade, transformação nível 2. Olhei aquilo e percebi que algumas informações estavam bloqueadas. Beleza, deve liberar quando eu evoluir o nível.
Mas uma coisa me chamou a atenção: tipo sanguíneo. Eu encarei o dado por alguns segundos e pensei: B, será que tem gosto diferente dos outros? Aí parei. Caramba, tô pensando igual vampiro agora. Olhei pro chão. Tinha sangue espalhado ali, escuro e fresco. O cheiro me pegou de um jeito estranho. A garganta secou. Plim! O sistema piscou outra vez e a missão veio na mente. Missão opcional: saciar a fome. Peter falou algo, mas eu mal ouvi. Ele disse para irmos embora antes que alguém visse a briga. Concordei e comecei a andar, mas os olhos ainda grudados na poça no chão. Era como olhar para uma pizza saindo do forno. Só um gole, pensei, e me assustei comigo mesmo. Depois de alguns metros, Peter parou. Mano, teu braço ainda tá sangrando, bora na enfermaria. Balancei a cabeça. Tô bem, é corte leve, já tá parando. Mas logo senti o formigamento no ferimento e parei. Peter notou. Que foi? Escondi o braço e fingi sorriso. Nada não, só acho que vou na enfermaria mesmo. Vai na frente, beleza? Vê se o Holden já voltou. Ele hesitou, mas acabou indo. Esperei ele sumir no corredor. O silêncio ficou pesado. Voltei devagar pro lugar da luta. O corpo do Caio ainda estava desacordado e o sangue ali me chamando. Glup. Um som ecoou quando me abaixei. Toquei o líquido quente com os dedos e antes que eu percebesse, levei até a boca. O sabor era indescritível, forte, metálico, vivo. Um arrepio subiu pela espinha e senti o corte do braço fechando na hora. O sistema brilhou, ferimentos curados, vitalidade restaurada, nível de fome aumentado. Ri sozinho. Faz sentido, curar corpo com comida. Pena que a comida agora é sangue. Me levantei, limpando a boca, e comecei a andar. A fome aumentava, mas junto dela, o poder. Vi uma máquina de lanche lá na frente e pensei, por que não? Peguei um sanduíche e mastiguei rápido, tipo esquilo em missão. Entrei no campo de treino mastigando meu lanche sem pressa, mas percebi que não estava sozinho. No meio da arena, uma garota treinava. Flecha pra cá, pã, robô caindo pra lá. Cada disparo era perfeito, parecia até coreografia. Ela bebeu um gole d'água, relaxou o ombro e virou pra sair, até me ver. Parou. Me olhou com aquela cara de quem tenta lembrar de onde conhece alguém. Ah, claro, o cara sem poder. Fingi que não vi. Tirei a jaqueta, joguei no chão e fui pro centro. Os robôs ligaram com um vrum e o sistema mostrou o nível padrão. Beleza, vamos brincar um pouco. A garota ficou ali parada, escondida entre as colunas, observando. Eu senti o olhar dela queimando na nuca. Devia estar pensando que eu era maluco de vir aqui sem ter habilidade nenhuma. Primeiro o robô veio, clang, e eu respondi com um soco, bam! O bicho voou longe e explodiu no muro. O painel piscou, força, 10 pontos. A garota regalou os olhos, chocada. Eu respirei fundo, olhei para os outros dois. Antes que eles virassem para me mirar, avancei. Sushi, um chute no primeiro, pá, um gancho no segundo. Fim do teste. O sistema marcando agilidade, 10 pontos, e a garota ali parada, boquiaberta, como se tivesse visto um glitch na Matrix. Ela olhou para mim, depois para o chão e viu a jaqueta ainda caindo. Isso mesmo, eu terminei antes da jaqueta encostar no chão. Um arrepio subiu nela, dava para ver de longe. Aposto que pensou, esse cara tava escondendo força esse tempo todo? Na manhã seguinte, o clima estava pesado no refeitório. Os níveis altos agindo como reis, tomando mesa dos fracos, empurrando bandeja, tipo telenovela com ego de jogador. 2 moleques de nível baixo acharam um cantinho para sentar e pá, veio um metido e jogou a bolsa. Esse lugar é meu. Os moleques só se olharam e saíram calados, derrotados. Eu, Peter e Holden estávamos lá fora nas escadas, comendo em paz. O Peter olhou aquilo e resmungou. Esses caras acham que o número define quem é melhor. O Holden deu de ombros, mastigando. Nível alto, ego alto. Clássico. Eu ri, meio sem graça, e falei, se quiser, o Holden pode comer com os teus, a gente sabe que isso pega mal. Na hora, o sorriso dele sumiu. Ele olhou pra mim sério. Cala a boca, Kim. Eu não sou esse tipo de cara. Vocês são meus irmãos, e irmão come junto. Nível não muda isso. Sorriu de novo e levantou o copo. Comam primeiro, preocupem-se depois. Todo mundo riu. O clima ficou leve, do jeito que ele sempre deixava. De longe, vi a garota do treino, a mesma de ontem.
me observando outra vez, quieta, sem se aproximar. Parecia curiosa ou desconfiada. Mais tarde, a gente estava na aula do professor Del. O homem tinha voz de general e ego de apresentador de programa motivacional. Compartilhamento altruísta não existe. O mundo é feito de força. Treinem duro, ele gritava. Falava de guerra, paz, hierarquia, poder. Eu fingia que prestava atenção, mas minha mente já estava longe. Olhei para o lado, o Walden cochilava encostado no braço da cadeira, e Peter anotava tudo feito nerd aplicado. Eu só pensava em uma coisa: meu corpo, meu sangue, meu poder. A garota me observando, e o sistema, sempre ativo, me lembrando que dentro de mim tem algo crescendo, algo que o sol não pode apagar. A aula estava quase acabando, e minha cabeça já estava viajando longe. Olhei para o Walden e comecei a pensar, será que ele realmente melhora as habilidades dos outros ou só copia? A curiosidade bateu forte. Ativei minha habilidade de vistoria discretamente só para dar uma espiada. Plim! O painel brilhou e... nada. As informações dele estavam escondidas. Que porra, pensei. Era como se o cara tivesse uma capa de invisibilidade só para as habilidades. Virei para ele disfarçando. Ei, Walden, tu ainda consegue usar o poder da Aileen? Ele piscou, surpreso, e depois soltou um sorriso. Ah, então tu percebeu, hein? Olho afiado teu. Mas não dá. Minhas cópias zeram todo dia. Se eu quiser usar o poder dela de novo, tenho que tocar nela de novo também. Ele deu um bocejo preguiçoso e completou. Valeu pelo aviso, Kim. Agora me diz aí, posso pegar emprestado o poder de alguém pro próximo teste? Seu ou Peter tão afim de colaborar? Ri meio sem graça. Então, vai ficar devendo. Não posso ajudar com isso. Antes que eu terminasse a frase, grrr, minha barriga roncou igual fera de masmorra. O Walden me olhou com cara de susto. Mano, você tá com fome de novo? Você comeu por 2 pessoas no almoço. Ri sem jeito. Digestão rápida, eu acho. Só que por dentro, até eu tava achando estranho. Foi aí que, plim, apareceu uma notificação na frente dos meus olhos. Nível de fome aumentado. Um arrepio gelado subiu pela espinha. Ah não, de novo isso, pensei. Se continuar assim, minha conta na cantina vai virar dívida estudantil. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando ignorar o buraco negro no estômago. Quando a aula acabou, a gente saiu junto pelo corredor. O Walden falou que ia ao banheiro e pediu pra gente ir na frente. Beleza, te espero na loja de conveniência, respondi. Ele sumiu no corredor e eu e Peter seguimos andando. De repente, a gente ouviu vozes atrás da parede. Paramos instintivamente e espiamos. 3 caras conversando e um deles eu reconheci na hora. Kyle, o mesmo que eu tinha deixado estirado ontem. Ele estava ali com 2 capangas. Um deles falava com voz nervosa. Mano, a gente ainda precisa juntar 50 pontos até o fim da semana. O Ray Light vai ficar puto se a gente não entregar. O outro respondeu rápido. Então vamos logo e entregue esses pontos, véi. Eu não quero apanhar. Virou pro Kyle. E tu, o que acha? Kyle bufou, ainda com cara amassada da surra. Faz o que quiserem, mas me deixem em paz. Quando eu chegar no nível R, vou cobrar o dobro. Arrogância de sempre, mesmo machucado. Foi quando ele virou e nos viu. Eu e Peter parados ali. Ele congelou. Os amigos também olharam, e um deles abriu um sorriso. Olha só, se não são as lendas da turma, os únicos nível 1 da academia. O outro riu alto. 2 turistas perdidos no mapa. Peter começou a suar frio, a voz trêmula. Você acha que eles vieram se vingar? Eu fiquei quieto por uns segundos, só observando Kyle abaixar a cabeça, sem coragem de me encarar. Não, respondi calmo. Se esses caras soubessem o que realmente rolou ontem, iam era rir do próprio amigo. Olhei direto para os olhos do Kyle e ele desviou rápido. Fica tranquilo, Peter. A fera só late quando tem plateia. E hoje, o público tá pequeno. Os 2 amigos do Kyle começaram a rir alto, tipo hienas em matilha. Um deles deu um passo à frente e falou com aquele tom de deboche. Vocês 2 aí, para e entrega 10 pontos antes de sair. Eu pisquei, sem entender se o cara tava falando sério. O Peter, coitado, entrou em pânico. 10 pontos? Do nada? O outro riu. Ah, vamos lá, vocês são nível 1, a gente tá sendo bonzinho, só 10. Vocês conseguem pagar isso fácil. Peter tentou argumentar, nervoso. Eu mal tenho o suficiente para minhas despesas do mês. O cara parecia prestes a desmaiar. Eu fiquei parado, frio. Respirei fundo, cruzei os braços e falei calmo.
Vocês sabem com quem estão falando? E por que diabos eu daria meus pontos para um bando de desconhecido? Na hora, o Kyle começou a suar frio, lembrando da surra de ontem, mas ficou calado, sem coragem de abrir a boca. Os amigos dele continuaram insistindo, dizendo que era só um empréstimo. Ah, claro, pensei, os ladrões solidários da vizinhança. Um deles até levantou o braço, pronto para começar a briga. Pá, o Kyle segurou o braço dele, desesperado. "Deixa quieto", gritou. "A gente resolve com o Ray Light de outro jeito, não vale a pena." E foi nesse momento que, vrum, uma voz soou atrás de mim. "Tá faltando ponto aí? Posso emprestar." Era o Walden, surgindo com o timing de um protagonista em cena de redenção. Ele riu, mas aviso logo, meus juros são de arrancar o lágrima. Os caras se viraram pra ele e congelaram na hora. Deu pra ver o pânico estampado no rosto. Não é o Walden Feng?" O Walden continuou sorrindo, aquele sorriso de quem sabe que é o mais forte do lugar. "E aí, ainda querem um empréstimo?" Schlick. Em um segundo, ele agarrou o colarinho dos dois por trás e ergueu os caras do chão. "Querem juros ou querem rezar?" Eles travaram. Kyle tentou fugir, mas tropeçou nos próprios pés. O grupo inteiro começou a implorar, gaguejando que foi mal entendido, que nem queriam mais ponto nenhum. A cena parecia comédia, até que uma voz cortou o ar, fria, pesada. "Quem é que tá mexendo com os irmãos dos outros?" O som veio de trás do Walden. Todos viraram na hora, eu também. E foi quando vi Ray Light. E ao lado dele, Momo. O clima pesou. Kyle e a turma se iluminaram na hora, tipo fã vendo celebridade. "Ray Light, Momo, vocês chegaram na hora certa!" gritaram, quase chorando. Eu fiquei quieto, mas algo em mim travou. Tinha uma aura diferente vindo daqueles dois, pesada, densa, como se o ar ao redor deles vibrasse. Tum, tum, o coração bateu rápido. Ativei minha habilidade sem pensar. Plim! O painel subiu. Tentei escanear o Momo, mas as informações não apareciam. Nome, Momo, raça, desconhecida, tipo sanguíneo, não identificado, habilidade não reconhecida. "Como assim?" murmurei. Olhei para o relógio e gelei. Nível 6. O cara era nível 6, um monstro. Ele fechou os olhos devagar, respirou fundo e falou com voz calma. Calma demais. Saiam. Kyle e os outros sumiram em segundos, igual comida grátis em festival universitário. Momo abriu os olhos e olhou direto para mim. Frio, vazio. Walden soltou os dois e deu uma risadinha, fingindo leveza. Hora de ir, né? Vamos comer, rapaziada, antes que o proto da fila acabe. Peter riu nervoso e acenou. Eu tentei seguir, mas... Parem. A voz dele soou de novo, cortando o ar. A gente congelou. Momo olhou para o chão e falou sem levantar o olhar. Eu não dei permissão para vocês irem embora. Um vento frio percorreu a sala. Eu engoli seco. O painel do sistema brilhou sozinho. Atenção, presença hostil detectada. Foi nesse instante que eu percebi. O verdadeiro jogo estava começando agora. O silêncio cortou o ar quando o Momo deu um passo para frente. O chão parecia até ranger sobre os pés dele. Então é isso? Vão me ignorar? Ele disse com aquela voz fria, arrastada. Jogadores de nível baixo deveriam saber o lugar deles. Um pouco de humildade não mata ninguém. Walden ergueu o olhar, com aquele sorriso torto que ele sempre usa antes de arrumar confusão. "Cê ainda tá falando besteira, mano", soltou, e o ar pareceu ficar mais denso. Momo levantou o queixo, os olhos estreitos. "Walden Fang? 2 dias aqui já tem boato rolando. Um calouro nível alto pendurado com lixo de nível 1. Isso é novidade." Walden riu sem se abalar. "E desde quando a amizade tem limite de nível? Tem alguma regra contra isso?" Tum! A lembrança veio seca, o grito, a fumaça, o sangue, o dia em que meus pais morreram. Eu senti a garganta fechar, o punho tremer. "Guerra é o melhor", ele disse. Meu corpo se moveu sozinho, dei um passo, depois outro, e antes de perceber, já estava correndo para cima dele. "Cê não sabe o que tá falando", gritei. Pá! Meu punho voou direto, mas não chegou nem perto. Ray Light apareceu no meio, rápido como raio, e bloqueou o golpe com uma mão só. Wham! No segundo seguinte, senti um impacto no estômago, um soco limpo, firme, sem raiva, só poder puro. Meu corpo voou para trás e bam! Caí em cima do Peter. A dor espalhou na hora. Ray Light ficou parado, olhando de cima. "Você tem memória curta, Kim", disse. "A gente estudou junto antes do treinamento. Achei que tivesse aprendido a diferença entre nós."
Momo riu baixo atrás dele. Tentar bater em alguém tão acima do seu nível? Você deve se achar um herói, né? O protagonista da própria história. Olhei pra ele sentindo o sangue escorrendo do canto da boca. Não, só alguém que não aguenta ouvir covarde glorificando guerra. O Oden avançou irritado. E quanto a mim? Eu sou nível 5, vai falar o mesmo pra mim? O clima ficou elétrico. Momo só levantou uma sobrancelha. Quer testar? O Oden não pensou duas vezes. Ush! Partiu com o punho carregado, o chão rachando sob os pés. Mas o Momo desviou como se o tempo tivesse parado. Um movimento, um sopro, swish, e o soco acertou o vento. O Oden travou incrédulo. Impossível! Eu nem vi ele se mover, murmurou. Peter, pálido, deu um passo para trás. Me levantei devagar, segurando o abdômen latejando. O Oden para. Ele virou para mim, frustrado. Cê tá vendo isso? Esse cara acha que manda no mundo. Balancei a cabeça. Ele não acha, mano. Ele sabe. E, por agora, a gente não tem força para mudar isso. Falei baixo, mas as palavras saíram pesadas. Eu sabia que tinha agido na emoção. E sabia também que, se insistisse, a gente não ia sair dali inteiro. O Oden respirou fundo, hesitou e deu um passo para trás. Momo só olhou, com aquele sorriso de quem já sabia o final desde o começo. É assim que gosto, cada um no seu lugar. Ele se virou e começou a andar, Raylight logo atrás. E eu fiquei ali, com o gosto de ferro na boca e o painel piscando no canto da visão. Missão falha. Estado ferido. Alerta interno, raiva reprimida detectada. Eu sabia a real. Momo e Raylight estavam muito acima da gente. Era tipo querer brigar com o trovão. Tínhamos coragem, mas experiência nenhuma. Depois de um tempo, nos reunimos numa sala vazia. O silêncio pesava mais que o ar. Peter quebrou o clima. O que ele quis dizer quando falou que ninguém se importa com o que acontece numa academia militar? Engoli seco. Talvez ele esteja certo. O Oden bufou. Como assim certo, mano? Expliquei, tentando manter a calma. O exército não vai interferir, o Oden. Para eles, deixar os alunos lutarem é bom. Faz a galera se fortalecer, separar os fortes dos fracos. E quem sobrevive, ganha treinamento, recurso, farda e soldo. Peter completou baixinho. E quem não sobrevive, é esquecido. Assenti. O preço de ficar forte é esse. Quando o exército chama, não tem não. Fiquei em silêncio por um instante e olhei para o Oden. Acho melhor você se afastar da gente. As palavras saíram pesadas. Ele piscou confuso. O quê? Tá brincando? Vai deixar o que aquele Momo falou te afetar? Eu não tenho medo deles, Kim. Suspirei. Eu sei que você quer ajudar, mano, mas tem coisa que foge do nosso controle. A gente pisa errado e eles destroem tudo. Com você, talvez ninguém se meta, mas eu e o Peter, a gente vira alvo. Peter respirou fundo e concordou, tentando aliviar. A melhor forma de proteger a gente, Oden, é ficando longe. O sorriso do Oden sumiu. O rosto dele ficou sério, tenso e depois vermelho. Então é isso? Querem que eu suma? Beleza, considera feito. Ele se virou bruscamente e começou a andar. Vocês falam bonito, mas é fácil desistir quando o problema aparece. Eu tô tentando segurar vocês e vocês me jogam pra fora. Oden, calma, tentei dizer, mas ele cortou seco. Chega, não quero ouvir. Saiu da sala com passos pesados, batendo a porta. Pá! O som ecoou e ficou preso no peito. Peter olhou pra mim, triste. Ele ficou mal, Kim. Parecia um filhote chutado. Talvez a gente devesse explicar melhor. Balancei a cabeça. Não, é melhor assim. Quanto mais longe ele ficar, mais seguro ele vai estar. Ficamos ali por alguns segundos, sem falar nada. O som do vento batendo na janela era a única coisa viva na sala. Mas o que eu não sabia era que Raylight estava logo ali atrás da coluna, ouvindo tudo, silencioso, observando como quem estuda um inimigo. Enquanto isso, o Oden andava pelos corredores, murmurando para si mesmo. Esses idiotas acham que eu me importo com o ranking, chutou o ar. Dizem que eu perco tempo com fracos, mas eles não entendem o que eu quero. Parou de andar e ficou quieto. O olhar dele mudou. Mesmo que entendam, nunca vai fazer diferença. Vrum. O sistema piscou dentro da minha mente, mesmo longe dali. Alerta, vínculo emocional enfraquecido. Missão oculta disponível. Escolha o seu lado. Olhei para o vazio e pensei comigo mesmo. Parece que até o sistema quer me forçar a perder alguém.
O Oden saiu andando, tentando parecer firme, mas eu sabia. O sorriso que ele forçou era fachada. Por dentro, dava para sentir o peso. Ele sempre quis ser o tipo de cara que entende todo mundo, mas ninguém nunca entendeu ele. Mesmo assim, vi quando ele fechou os punhos e murmurou para si mesmo: quer saber? Dane-se, que falem o que quiserem, eu não vou deixar esses caras ganharem fácil. E foi embora, com aquela expressão de quem perdeu algo, mas ainda não desistiu. Eu mal tive tempo de respirar. Pá! Raylight apareceu na minha frente do nada e me acertou em cheio. Senti o corpo voar igual papel em ventilador de fábrica. Tum! Caí longe, rolando no chão, o som seco ecoando no corredor. Peter gritou meu nome, meio em pânico. Ele se abaixou rápido e eu ainda estava tentando entender se estava vivo ou só virando decoração de piso. Raylight ficou parado, frio, olhando para mim como se estivesse testando um robô defeituoso. Resistência inútil, ele murmurou, com aquele tom de vilão ensaiando monólogo para teste de teatro. Tentei me levantar, mas antes que pudesse reagir, ele pegou meu relógio. O sistema piscou bip-bip e em segundos transferiu 17 pontos para minha conta. Olhei para ele sem entender nada. Isso é o quê? Caridade? Ele sorriu. Não, é um lembrete. Gente de nível baixo só entende as coisas apanhando. Se vai perder, que pelo menos perca direito. Peter arregalou os olhos. Eu só fiquei quieto. Senti a raiva crescendo por dentro, aquela mistura de humilhação e impotência que queima. Raylight virou de costas e ainda jogou mais uma provocação. Se é para desperdiçar o tempo de todo mundo, tenta ser mais eficiente da próxima vez. Eu quis responder, mas a garganta travou. A verdade é que, por mais que doesse admitir, ele estava certo. Derrota é derrota, não importa o quanto a gente lute. Peguei o relógio e prendi de volta no pulso. Clique. Foi aí que a tela piscou e, pim! Uma nova notificação surgiu. Nova missão desbloqueada. Ah, ótimo, o sistema resolveu brincar comigo de novo. Toquei o painel e apareceu o texto piscando, cheio de efeito sonoro de apresentador de telejornal. Missão principal: derrote Raylight Blade. Recompensa: mais 80 pontos de experiência. Eu congelei. Tá de brincadeira comigo? Um pequeno ícone de vampiro piscava do lado da missão, como se o sistema tivesse me zoando. Maravilha! Primeiro levo um soco que me joga até o inferno, agora tenho que bater no cara que me lançou. Mas o sistema não parou. Aviso: diferença de nível detectada. Recompensa bônus ativada. Ri sozinho. Recompensa bônus? Beleza, só falta me dar encaixão com fita dourada. O sol bateu no meu rosto e senti o corpo pesar. Alerta: status 50% por exposição solar. Fome aumentou. Cê tá de sacanagem comigo, né? Falei pro painel. O calor queimava a pele, os status despencando igual ações em crise. Olhei pra minha mão tremendo e pensei: para vencer o Raylight eu preciso subir de nível, rápido, ou vou virar pó antes de dar um soco. Dei uns passos, ainda tonto, até o dormitório. Quando eu e o Peter entramos, o Oden levantou o olhar e deu um sorrisinho. Até que enfim voltaram, hein? Disse, tentando parecer tranquilo. Mas bastou eu encarar de perto para perceber. O rosto dele estava um desastre. Parecia que tinha brigado com um urso no meio de um pântano. O olho inchado, a bochecha riscada, o cabelo uma bagunça. Peter ficou assustado. Mano, o que aconteceu com você? O Oden riu de leve. Nada, relaxa. Dei umas porradas num cara antes, mas tá suave. Ele que saiu pior. Depois mudou de assunto, todo casual. E vocês, ganharam? Peter abriu a boca para responder, mas o Oden já emendou rindo. Ah, esquece. Aposto que também. Comeram, se divertiram. Deve ter sido tipo um jantar de luxo, né? Fingi rir junto, mas aquilo me deu um aperto. Ele foi até o armário, fingindo normalidade. Que bom que curtiram. Da próxima me levem junto, hein? Quero experimentar essa tal comida de vitória. A voz dele estava leve, mas o olhar vazio. Peter se inclinou discretamente para mim e sussurrou. Você vai contar para ele o que o Raylight fez? Neguei com a cabeça. Melhor não. Se conhece o Oden. Se souber, ele vai atrás, e dessa vez pode não voltar inteiro. Antes que o clima piorasse, meu estômago resolveu trair. Grrr, um ronco alto, tipo fera faminta. Os dois me olharam e eu só cocei a cabeça rindo sem graça. Que foi? Quanto mais chique a comida, menor a porção. Tô só com fome. O Oden gargalhou. Tua digestão parece motor de corrida, irmão. Desbloqueou o relógio e começou a mexer nele. Bip. Vamos resolver então.
De repente, pim, caiu uma notificação no meu painel. Mais 10 pontos recebidos de Wolden Feng. Olhei pra ele, surpreso. Cê tá me mandando ponto mesmo? Isso é sério? Ele cruzou os braços, firme. Aceita. Considera um pedido de desculpas por eu ser teimoso demais. E valeu por aguentar meus surtos. Sorri de leve. Valeu, mano, de verdade. Ele deu um tapinha no meu ombro. Vamos comer. Loja de conveniência fica logo ali. Chegando lá, o ar cheirava miojo e café velho. Comecei a olhar as prateleiras escolhendo qualquer coisa com proteína. Vampiro moderno também sente fome. Do outro lado, ouvi duas vozes baixas. Dois caras conversando perto das bebidas. Mano, aquele olhar do Momo, cê viu? Shh, fala baixo, idiota. Quer morrer? Parei, disfarçando, pegando um pacote de chips. Reconheci eles. Eram dois dos capangas do Kyle, os mesmos da confusão. Continuei ouvindo. Ray Light mandou juntar 50 pontos até o fim da semana. Disse que se não conseguirmos, ele não vai poder proteger a gente mais. O outro respondeu nervoso. E o Kyle? Disse que vai buscar o dinheiro sozinho. Tá maluco? Se continuar assim, ninguém mais vai emprestar ponto nenhum. Olhei pro relógio e, como se o sistema tivesse me espionando, pim! Apareceu mais uma notificação. Missão secundária disponível. Derrote qualquer oponente. Recompensa, mais 50 pontos de experiência. Fiquei olhando a tela, meio incrédulo. Sério isso? Justo agora? Ri sozinho. Era tipo o universo jogando uma promoção de leve 3 e apanhe de brinde. Pensei por um segundo em usar os capangas do Kyle como XP grátis, tipo caça diária de idiota. Mas balancei a cabeça. Não, muito na cara. O sistema tá querendo me transformar num vilão, só pode. Na loja de conveniência, algo chamou minha atenção. Uma máscara de lobo pendurada na parede, daquelas baratas, mais estilosas. Olhei pra ela e um plano pipocou na minha cabeça tipo milho em panela quente. Tá aí, se é pra caçar, que seja com estilo. Pouco depois, vi os dois capangas do Kyle do lado de fora, andando por uma área cheia de luzes e brinquedos. Parecia até parque de diversões, só que sem diversão nenhuma. De algum jeito, eles se separaram, e foi o bastante. Segui um deles na surdina. O cara andava rápido, olhando pro celular, sem notar que o monstro da noite estava logo atrás. Ele parou, olhou pro lado, depois pra trás. Nada. Quem tá aí? Gritou, com a voz trêmula. Fiquei quieto, só observando. O medo dele era quase palpável. Para de brincadeira, mano, não tô rindo. Foi aí que eu saí das sombras. Puf! Um passo pra frente, máscara de lobo no rosto, olhar fixo. O cara congelou. Primeiro achou que era amigo dele. Depois, quando percebeu que não conhecia ninguém com aquele olhar, o grito dele ecoou alto. Ah! E o corpo caiu no chão, desmaiado. Só isso. Fiquei olhando, meio decepcionado. Sério? Um sustinho e já apaga? Fraco demais, mano. Suspirei. Ok, um foi. Cadê o outro? Não demorou. O segundo apareceu do nada me encarando. Quem diabos é você? Não respondi. Só olhei, firme. O silêncio pesou. Ele deu um passo pra frente bufando. Tá me ignorando, é? E sem mais papo, mandou um soco direto. Fum! Desviei fácil, quase sem esforço. O cara rosnou. Beleza então, quer bancar o misterioso? Vamos ver o que se aguenta. Ativei o sistema discretamente. A barra de status dele apareceu flutuando na minha frente. Nome, Charlie. Raça, humano. HP, 15/15. Tipo sanguíneo, O+. Habilidade, afinidade, elemento vento. Elemento vento, é? Interessante, pensei. Eu nunca tinha visto isso em ação. A curiosidade era grande, mas o perigo também. Ele partiu pra cima outra vez. Fiu! O ar cortou na diagonal, literalmente. Cada soco vinha com rajada, como lâmina de vento. Eu desviava, girava, recuava. Pá! Pum! Vush! O chão levantava a poeira, mas o cara não parava. E quanto mais ele batia, mais rápido ficava. Errei o tempo de um passo e senti o corte no ombro. A dor queimou. Ai caramba, sussurrei entre os dentes. Sangue escorreu leve. Tá, entendi. Isso não é briga de recreio. Charlie sorriu, confiante. Aí sim, cê sangra, então é humano, né? Debochou. Eu fiquei quieto. Ele começou a rir, achando que tinha vantagem. Já sei, é um dos fracotes que a gente botou pra correr. Voltou pra se vingar e resolveu bancar o ninja mascarado. Deixei ele falar, ele se empolgou.
Quer saber? Vou arrancar essa máscara e ver quem você é. Depois te faço ajoelhar e pedir perdão, igual todo inseto devia fazer. Levantou o braço, energia cortante saindo da palma. Fush! O vento veio forte, mirando no meu rosto. Levantei o antebraço para defender. Crack! O impacto empurrou meu corpo para trás, arrastando o pé no chão. Ele riu alto. Sabia, só é rápido, mas não tem defesa nenhuma. Não é forte, só é esperto. Eu respirei fundo. Talvez. Dei um passo pra frente. Mas sabe o que eu tenho que quem você não tem, parceiro? Ele arqueou a sobrancelha. O quê? Meu olhar escureceu por trás da máscara. Fome. O vento soprou de novo, mas dessa vez o ar pareceu ficar pesado. O sistema piscou na minha visão. Modo vampírico ativo. Força mais 30%. Reflexos aprimorados. A gente se encostou no ar, tipo 2 carros correndo pro mesmo desastre. Ele gritou, cansou de viver, seu lixo, e veio pra cima, com aquele sorriso de quem acha que já ganhou. De repente, senti o ar mudar. A lâmina dele não era mais só vento, era pura pressão cortante, tipo uma serra invisível. Vrum! O corte passou raspando, rasgando minha camisa e abrindo um risco no peito. Mas eu não parei. O sangue escorreu quente e eu só firmei o punho. Agora ou nunca, mano. Quando avancei para bater, ele desviou por pouco. Eu travei o pé no chão e já pensei, tá, então vamos improvisar. O sangue que escorria da minha mão virou arma. Tsh! Joguei direto nos olhos dele. O cara gritou, recuou cego, tentando limpar o rosto. Não deu tempo, eu já tava na frente. Vai aprender do jeito difícil. Ele cobriu o rosto achando que eu ia socar a cara dele, mas eu mudei a rota. Pá! O soco foi direto para a região proibida, com força de misericórdia 0. O barulho foi seco, tipo vidro rachando. Pum! O corpo dele travou, os olhos reviraram e ele caiu de joelhos, gemendo num som que eu nunca mais vou esquecer. Parecia um zumbi com dor de alma. A espuma no canto da boca completou a cena. Fiquei parado, respirando pesado, o coração batendo igual tambor. Missão secundária concluída. Recompensa, mais 50 XP. 50 XP por 2 otários? Murmurei frustrado. Devia ser no mínimo o dobro por esse serviço sujo. Antes que pudesse reclamar mais, a tela piscou. Barra de experiência cheia. Você pode subir de nível. Deseja prosseguir? Óbvio que sim. Toquei o painel. Foi aí que o inferno abriu dentro de mim. Tchã! Senti uma dor absurda no pescoço, como se algo tivesse me mordido por dentro do sistema. Grá! Gritei caindo de joelhos. O calor subiu pelo corpo, as veias pulsavam, os ossos doíam, os músculos queimavam. Que merda é essa? E então, BUM! Uma energia explodiu dentro de mim, negra, selvagem, o chão tremeu, o ar vibrou, meus olhos escureceram, tudo virou sombra. Vi o reflexo no vidro do beco, olhos vermelhos brilhando, dentes pontudos. Eu não era mais só humano, eu era algo no meio do caminho. Espécie atualizada, meio humano. Nova habilidade desbloqueada, lâmina de sangue. HP aumentado para 15, XP resetado, 20/200. Lâmina de sangue, li em voz baixa. Usar meu próprio sangue como arma? Do outro lado do beco, ouvi passos. Uma moça gordinha saía da loja com uma sacola de refrigerante. Ela parou, ouviu o barulho do meu uivo anterior e olhou para o beco. Que diabos foi isso? Mas antes que a empolgação virasse orgulho, algo me atingiu. Um vazio no peito, um calor estranho no estômago. Era fome. Não fome de comida, era algo mais fundo, mais escuro. O sistema piscou na minha frente. Fome de sangue aumentando. HP atual 9/15. A saúde cairá até que o hospedeiro consuma sangue. O chão começou a girar, meu foco foi embora, a cabeça latejava, a respiração ficou curta, era como se o mundo inteiro tivesse virado um borrão vermelho. Tudo que eu conseguia pensar era sangue. Meu corpo se mexia sozinho, lento, pesado, parecia que estava sendo puxado por dentro. Os passos arrastavam, toque, toque, cada passo um eco, os olhos semi-abertos, a mente apagando. Eu me aproximei do corpo do Charlie, caído no chão, sem defesa. A voz saiu quase num sussurro. Preciso de sangue fresco. Peguei ele no colo, o corpo mole, o pescoço exposto. A fome rugia dentro de mim, como um bicho preso tentando escapar.
E mesmo com o coração acelerado, meus movimentos foram gentis. Segurei o rosto dele, baixei o olhar e murmurei: só um pouquinho, vai doer só na primeira vez. Eu não fazia ideia de que tinha alguém ali. Atrás dos arbustos, uma garota gordinha observava tudo, com os olhos arregalados. Mas o rosto dela estava vermelho. Eu mal sabia que na cabeça dela a cena era outra. Ela achava que eu estava prestes a beijar o cara. Sim, um beijo. E o cérebro dela já estava roteirizando um momento proibido estilo dorama dog style em plena noite. Mas para mim, era só a fome. Eu estava prestes a morder. As presas encostaram na pele dele e... pá! Um clarão mental. A consciência voltou com tudo. O que eu tô fazendo? Pensei horrorizado. Joguei o Charlie no chão e cambaleei para trás, ofegante. Caramba, eu ia matar ele! O coração disparou e a culpa veio como uma maré. Eu realmente sou isso agora? A lembrança daquela sensação, a sede, o calor, me deu nojo e medo ao mesmo tempo. Se eu tivesse demorado mais um segundo, teria acabado com a vida dele sem nem perceber. Sem pensar, virei e corri. Vrum! Cada passo era um pedido de perdão, cada respiração um lembrete do que eu virei. Eu precisava sair dali, longe do corpo, longe da fome, longe do monstro que morava dentro de mim. Atrás dos arbustos, a garota ainda me observava, sem entender nada. Piscou, olhou para o corpo caído, depois para a direção que eu corri. Tá, mas o que foi isso? Murmurou confusa. Aquela garota, eu nem sabia quem era, mas senti o olhar dela atrás de mim, tipo sombra colada. Quando olhei para trás, já não dava para ver, só o vento, leve, soprando a poeira da rua. Deve ser paranoia, pensei. Mas mesmo correndo, a fome continuava lá, rasgando o peito. Cada passo me deixava mais fraco. Aviso: hospedeiro em perigo, consumo imediato recomendado. HP 8/15. Cala a boca, murmurei, mas o sistema não parava. Bip, bip, bip. O som martelava dentro da cabeça, me deixando louco. A garganta queimava, o corpo tremia, a mente gritava por sangue. Tentei o que dava, levantei o braço ferido e lambi o corte. O gosto metálico se espalhou na boca, mas nada. Era como beber fumaça. Droga, sussurrei. A fome piorou. Tropecei, cambaleando até o prédio da enfermaria. Nem percebi quando entrei. Derrubei frascos, virei gavetas, abri armários com tanta força que, bam, uma das portas saiu do trilho. Nada servia, nenhum cheiro ajudava. O sistema piscou vermelho de novo. Condição crítica, perda de consciência em 10 segundos. As pernas cederam. Tude, caí de joelhos. O chão girava. Não agora, não assim. A visão ficou escura e justo quando o corpo começou a cair, senti braços me segurando. Ei, você tá bem? A voz dela soou perto, trêmula, urgente. Eu tentei responder, mas só um som rouco saiu. A pele dela estava quente, o cheiro era diferente. Você tá com febre, ela disse, colocando a mão na minha testa. A cabeça pendeu e antes que eu percebesse, o rosto encostou no pescoço dela. Um arrepio percorreu a espinha. Desculpa, sussurrei, sem saber se pedia perdão ou permissão. De repente, o instinto tomou o controle. A mão agarrou a dela e a prendeu contra a parede. O mundo ficou em silêncio. Puf! Meus lábios roçaram a pele dela e o cheiro, meu Deus, o sangue, era tudo que eu conseguia sentir. Espera, o que você tá fazendo? Ela murmurou assustada, mas eu já não ouvia nada. O sistema gritava dentro da cabeça, fome crítica, iniciando o processo de consumo. Eu apaguei. O instinto fez o resto. Psh! As presas tocaram a pele e o gosto doce explodiu na boca. Um arrepio correu do pescoço até o peito. A respiração dela acelerou. Para! Ela sussurrou, mas minha mão subiu devagar, encostando nos lábios dela, pedindo silêncio. Não foi brutal. Foi estranho, quase calmo. Mas era errado. Eu sentia. O corpo dela tremia, a respiração falhava e minhas presas não paravam. Cada gota parecia reacender algo que eu não sabia que existia. A mente gritava, para, Kim, mas o corpo ignorava.
O sangue descia quente, o coração batia no mesmo ritmo, tum-tum, tum-tum. E então, no reflexo do vidro da janela, vi meus olhos, negros, pupilas vermelhas brilhando. Foi ali que percebi, não era fome, era um monstro tomando conta. No meio daquilo tudo, eu lembro de murmurar, é tão doce. E então o corpo dela começou a fraquejar. O olhar perdeu o foco, as pernas cederam e, quando percebi, ela escorregava dos meus braços como se o mundo tivesse apagado. Puf! O baque no chão me acordou de um transe. Que eu fiz? O pensamento atravessou minha cabeça feito raio. Olhei para Layla caída, pálida, quase sem cor. O peito disparou. Me ajoelhei do lado, tremendo. Ei, você tá me ouvindo? Fala comigo, por favor. Nada. Requisito de sangue cumprido. Saúde restaurada. HP 15/15. Progresso salvo. Cala a boca! Gritei, puto com o sistema. A voz digital soou sarcástica na minha mente e me deu nojo. Ignorei e encostei o ouvido no peito dela. Tum, tum. Fraco, mas ainda batia. Respirei aliviado. Graças a Deus. Com cuidado levantei o corpo e deitei na cama da enfermaria. Acariciei o cabelo dela e sussurrei. Descansa, tá? Eu vou buscar ajuda. Saí correndo pelos corredores. Doutora, alguém desmaiou! A voz saiu rouca, tremendo. Minutos depois, chegou a doutora Hayley. Calma, voz mansa, cara que traz paz. Você está bem, querida, nada sério, só um pouco anêmica. Escreveu umas coisas na prancheta e falou, descanse, vou prescrever suplementos. A normalidade dela me cortou como faca. De canto da porta eu observava, o peito apertado. Ela perguntou confusa, eu desmaiei? A médica assentiu, sim. Seu namorado ficou desesperado, correu até o alojamento para me buscar. Namorado? Pensei. Quase ri, quase chorei. Ela disse avise que está tudo bem e sorriu. Então a lembrança veio. O toque, o calor, o gosto, o sangue. Layla levou a mão ao pescoço devagar, os olhos arregalaram. Ele realmente me mordeu? Murmurou, mais para si do que para mim. Eu saí dali antes que me visse. Cada passo ecoava na cabeça, o som do monstro que eu me tornei. Eu sou um monstro, um vampiro tentando agir como humano. E a pior parte de mim gostou. Pim. O sistema pisca na minha visão, frio, calculista, sede satisfeita. Instinto vampírico 17% liberado. Missão em stand-by, sobreviva à noite. Olhei para o céu, a lua escondida por nuvens finas. O vento cortou o rosto e uma voz rouca, lá no fundo, sussurrou como trovoada. Isso foi só o começo. Engoli seco. Se eu não controlar isso, a escola inteira iria virar minha comida, principalmente as mulheres bonitas, é claro. E eu não sei se quero ser o cara que decide quem vive ou morre. Enfim, no próximo episódio, a noite cai, o sistema ativa a missão, sobreviva à noite, e alguém muito acima do meu nível começa a reparar nas marcas que eu deixo por aí. Continua.